Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje voltamos a pôr em foco a agricultura do Concelho, ou mais claramente uma das suas atuais vertentes no caminho da exploração dos recursos agrícolas, os chamados frutos vermelhos, a propósito da realização este sábado, 14 de abril, em Vieira do Minho, do segundo Encontro Nacional de Produtores da Amora, que reuniu produtores de amoras do país e também promover o debate sobre assuntos emergentes que envolvem esta cultura. Foi ainda, segundo os promotores, também momento para discutir as orientações técnicas para a produção da amora nas diferentes regiões de Portugal para um mercado em fresco. Este segundo encontro teve a organização do INIAV, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, do COTNE, Centro Operativo e Tecnológico Hortifrutícola Nacional, e também da Grainha Brava, uma marca local, e cofinanciado pelo PDR 2020 e Portugal 2020 e União Europeia, e com o apoio do município. Num concelho que se quer afirmar como capital, ou uma das capitais do turismo rural, o espaço agrícola representa 19% do território concelhio, segundo dados de 1990, que aqui temos repetido. Dizemos sempre aqui que é uma atividade económica de resistência. Alguns eventos ligados a atividades complementares, como as feiras temáticas, castanha, perfumeiro, evidenciam que existem potencialidades que apenas precisam de ser desenvolvidas. Ultimamente, a ideia da aposta na agricultura nacional vem sendo apontada como um dos caminhos para melhorar a situação económica do país e a sua sustentabilidade alimentar, além de melhorar, do lado da agricultura, o seu contributo para o Produto Interno Bruto Nacional. Recentemente têm aparecido iniciativas, sobretudo de jovens quadros, que veem na agricultura uma oportunidade com projetos de novas culturas e áreas de criação animal com suporte de fundos comunitários, como o PDR, e em alguns casos com enquadramento na Cooperativa dos Agricultores de Vieira do Minho. A agricultura e a pecuária, nas áreas de criação de gado bovino e caprino, mas também a silvicultura, são atividades complementares que no nosso concelho, como no norte do país, têm ainda no turismo em espaço rural uma extensão, como é sabido. Em Vieira do Minho, os agricultores organizados têm a sua representação na Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Vieira do Minho. Este segundo Encontro Nacional de Produtores da Amora, acontecido neste sábado 14, é o pretexto para mais uma conversa sobre a agricultura no concelho, atividade que periodicamente aqui destacamos. Convidamos e temos em estudo António Gonçalves, que é licenciado em Economia e Gestão e que desenvolve um projeto de ervas aromáticas, também Miguel Vilela, também licenciado em Gestão, que desenvolve um projeto de produção de amoras. E Maria José Cardoso, que tem um projeto de ervas aromáticas, além de produtos associados. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Miguel, primeiro, a realização deste segundo encontro nacional em Vieira do Minho, porquê? Porque eu sou daqui e como há já bastantes encontros de produtores de mirtilos, que eu também produzo e onde eu já estive mais que uma vez, e os produtores de amoras tinha havido um em 2014 e tinha parado, digamos assim. E eu, num desses encontros de produtores de mirtilos, lancei, assim, mais ou menos, Uma ideia. a ideia de podíamos fazer um encontro também de produtores de amoras. E, do INIAB, o engenheiro Pedro Barros de Oliveira, que é o principal dinamizador destes encontros, está bem, e eu ando. E eu posso falar em Vieira. E foi assim. Eu falei na Câmara, a Câmara mostrou-se disponível para apoiar. E conseguiram levar efeito. E este nem é, em termos geográficos, o centro. Não, muito longe disso. E, no entanto, conseguiram reunir aqui mais de 6 dezenas de produtores. Sim, tivemos 60 e poucas pessoas, entre produtores, alguns técnicos também, alguns estudantes de mestrado na área dos frutos vermelhos, e pode ser que seja o primeiro
de uma nova fase de novos encontros. Estes encontros são encontros que vão rolando o país, ora aqui, ora ali. Este foi em Vieira, pode ser que tenha sido o lançamento de um. Já tentei também ver se havia a possibilidade de fazer o encontro do Produtores de Mirtilos num destes próximos anos, que assim é um encontro maior, com centenas de pessoas. Segundo tive a oportunidade de ver enfim, na página de respectiva e do portal agrícola, esta procura das amoras, depois distinguiremos, há duas espécies que vocês desenvolvem, mas resulta de uma maior procura que vai existindo, sobretudo na Europa. Sobretudo nos Estados Unidos, nota-se. México. Vindo do México. Vindo do México, sim. A Europa prevê-se que vai seguir, como tem seguido nos outros frutos, no mirtilo, na framboesa, é de prever que siga também essa tendência que se está a verificar já nos Estados Unidos. E com isso está também a aumentar, ainda que pouco, a área plantada de amora em Portugal, que serão um pouco mais de 100 hectares. E no país? No país, de amora. Que comparam com 900 de framboesa e 1000 e qualquer coisa de mirtilo, sendo que a framboesa já é a maior exportação agrícola. Já tem o reconhecimento do mercado, já é conhecida no mercado e já tem consumidores fiéis. Sim, e muitos. A mesma coisa não acontece, portanto, ainda com as amoras. Mas vamos aqui então, nós quando falamos em amoras lembramos das amoras das silvas que se colhiam naturalmente, mas a amora não há só esse tipo de amora. É uma prima. É uma prima da amora silvestre. Da amora silvestre. Melhorada e que com preços comerciais, melhorada normalmente nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Há, no entanto, neste momento, uma das oradoras que veio a este congresso está exatamente a desenvolver amoras com base nas amoras silvestres portuguesas, que segundo ela, não para os próximos 5 anos, mas para produzir uma amora baseada nas amoras silvestres portuguesas. Quer isto dizer, quem tem as silvas não as corte, estou naturalmente a aligeirar. Sim. Nessa perspectiva, não corto pelo menos todas. Nessa perspectiva, sim. E em que ponto está neste momento, resultando deste encontro, em que ponto está neste momento a produção de amoras no país? Já deste um número? A amora tem pouco mais de 100 hectares expostos, onde já exporta cerca de 5 milhões de euros, dados no ano passado. Tem vindo a crescer, prevê-se que continue a crescer, mas como tudo, as previsões são falíveis, mas prevê-se que a tendência tem sido crescer, portanto é de esperar, mas mesmo assim já são 5 milhões de euros de exportação. Segundo eu percebi também, aqui como noutros campos, recorre-se a estudos de mercado, naturalmente. Claro. Sim. E conclui-se que isto tem viabilidade a que distância temporal. Vamos tentar concretizar. Na exploração que vocês têm, vocês pensam rentabilizar aquilo ao máximo ou ao melhor em quanto tempo? A nossa exploração é de 2014, o início. Já tem, portanto, 4 anos? Já tem 4 anos. Chegará a cruzeiro dentro de 2, 3 anos. Sendo que não vai chegar a cruzeiro porque, entretanto, a gente há de fazer outra coisa e vai andar à espera do outro cruzeiro que vem mais à frente. Do Cruzeiro da Amora. Exatamente. Dizendo cruzeiro, isto é, conseguir estabilizar produção e consumo. Não é? Quer dizer, normalmente vocês vendem diretamente a grandes superfícies, têm, como alguns têm, o António Gonçalves é um exemplo disso, tem um armazenista central que recolhe a produção. Boa. Qual é o vosso caminho? Não sei. A pergunta é para saber, mas procura-se sempre saber. Nós, no início, entregámos num armazenista central
aí, que era as delícias de Tijolo, que era aqui perto, em Vila Verde. Depois deixámos de fornecer, fornecemos nos últimos 2 anos para uma organização de produtores hortícolas que é a PAM, que é na Póvoa de Varzim. E agora estamos a tentar passar a fazer a exportação direta. Já fui em outubro a Madrid, em fevereiro a Berlim, a feiras de fruta, tentar contactar com clientes internacionais e estamos à espera de daqui a 1 mês ou 2 começar a exportar diretamente para a Holanda, a Alemanha. Mas a ideia que nós temos às vezes recolhida aqui, né? Esta não é a primeira conversa que fazemos sobre este tema, a ideia que nós temos recolhido aqui é que é preciso uma certa dimensão de produção para conseguir satisfazer a procura, não é? Ou a vontade daqueles que armazenam e querem vender. Eu, da experiência que tenho tido, que sim, é preciso algum volume. Não se exporta, com certeza, menos de uma palete ninguém envia. E a fruta tem que ser enviada praticamente todos os dias. Portanto, é preciso produzir pelo menos uma palete de fruta, que serão à volta de 300, 400 quilos, num dia. Mas isso não é assim muito. Nós produzimos, e quem já trabalhou lá, e há muita gente aqui em Vieira que trabalhou lá ano passado, e há 2 anos, sabe que a gente chegou a fazer 500 quilos de fruta num dia. E só um cliente, comprador desses internacionais, é que me pôs como limite mínimo de fruta para eu vender, algo que eu não posso ter, e eu nem, associado a 2 ou 3 colegas com que estarei, não posso ter, me pediu tipo mínimo 10, 12 paletes de cada vez, de cada encomenda. E esse cliente não vou poder satisfazer. Mas esse não é os clientes todos. E a maior parte dos clientes, as encomendas que me dizem que vão fazer, estamos à espera que seja concretizado, serão de sempre 1, 2 paletes, ou seja, 300, 600 quilos. Não é assim tanto. Não é assim tanto. E, naturalmente, para isto é preciso ter uma propriedade. Não, eu não tenho. É preciso ter acesso a uma propriedade. Pronto. Usufruto de uma propriedade. Era o passo seguinte. Porque há projetos que são apoiados, inclusive em alguns casos, por propriedades comunitárias ou terrenos comunitários. Mas no caso, existe na família, digamos, na casa, terrenos para lançar um projeto desses. Certo. No meu caso, os terrenos são da minha mãe e de 2 tios meus, mas estes são só os primeiros terrenos. Eu conto ter mais e que podem ser meus, alugados. A propriedade da terra não é... Como acontece na produção animal. Como acontece na produção animal em muitos sítios. Em Vieira, há ainda algum problema das pessoas em relação ao alugar terrenos. A quem vai fazer, não sei se eles também sentirão também os mesmos problemas, a quem não vai fazer plantas, porque as pessoas têm medo da ocupação do solo. Porque os animais são facilmente atraídos. Não alugam mais e retiram-se da exploração. As plantas são mais difíceis nesse aspecto. E estão mais dependentes da meteorologia e da meteorologia também. Mas mesmo nesse caso, há tecnologias de produção de plantas em vaso, em estufas, coisas que não são diretamente na terra e que, portanto, são também mais facilmente abandonado o sítio, libertado o espaço. Uma ideia que nós temos posto aqui, vamos já alargar mais a conversa, é que, portanto, são projetos, em princípio, quando são financiados com um horizonte de 5 anos, um primeiro horizonte de 5 anos, e é essa a principal ideia de quem desenvolve esses produtos, ou esses projetos, melhor dizendo, vamos apostar e depois vemos. Não sei, mais uma vez, não sei.
Mas pelo menos a experiência pessoal é de continuar. Aliás, a minha experiência, aliás, já está na família, já houve por ali maçãs. Exatamente. No tempo em que as maçãs eram moda. No tempo em que as maçãs eram moda. E duraram mais de 5 anos. E depois, exatamente, e depois só acabaram porque a ordem foi: vamos acabar, que isto já não dá, e acabaram-se os fundos. E nós estamos há 4 anos e vou plantar para a semana 250 plantas novas da Mora que me vão enviar da Universidade do Arkansas para fazer um ensaio das variedades que eles estão, são 240 plantas, 60 de cada uma das 4 variedades que eles estão a desenvolver atualmente, que vamos fazer um campo de ensaio para ver quais serão as que se adaptam a esta zona do país onde ainda não houve testes com esse tipo de plantas, que só houve nos Estados Unidos e no sul de Espanha, também no sul de Portugal há alguma coisa. E se vou fazer testes, se vou começar um teste agora, é para continuar claramente. O objetivo. E como foi dito há pouco, ainda se espera para atingir a velocidade de cruzeiro. Sim. E isso significa que o projeto é para continuar. Sim, com certeza. António, já dissemos aqui, António Gonçalves, como o Miguel, não é esta a sua atividade principal, e isto é mais procurado, aparentemente, por pessoas que fazem destes projetos uma atividade complementar. Já dissemos, o aproveitamento de terras familiares ou de terras emprestadas ou alugadas por amigos. Sim. Aliás, é curioso porque essa conversa, eu tive essa conversa com a engenheira que acompanha o meu projeto da certificadora, e a propósito disso eu perguntei-lhe, acho que de acordo com a última visita, acho eu, que ela fez, eu perguntei-lhe, mas pode vir num sábado? Trabalho ao sábado? E ela diz-me: pois, António, eu trabalho ao sábado porque cada vez mais há exemplos como o António que trabalham, que têm isto em part-time ou que têm um complemento. Portanto, aí o melhor exemplo foi o que ela me apresentou, que de facto tinha que trabalhar ao sábado porque havia muita gente como eu. Embora acho que existe aqui uma escolha óbvia, e a Maria José é prova disso, que é, eu concordo que quem queira de facto criar isto com uma determinada dimensão, com um verdadeiro projeto empresarial, verdadeiro se calhar não é um bocado, mas como um projeto empresarial, certamente chegará à fase em que se tem que dedicar em exclusivo ou em exclusividade ao projeto. É uma verdade que hoje quem faz um projeto destes já não é o nosso agricultor do costume, o agricultor tradicional, que enfim, lança a semente à terra, depois é o que der. Claro, é diferente. Hoje nós temos, obviamente que isso também acho que essa realidade é um bocado transversal a quase todos os setores da economia. Hoje as pessoas estão muito mais preparadas, enfim, ou pelo menos melhor preparadas teoricamente. A agricultura não é exceção. Agora, a agricultura é uma atividade sazonal, não podemos esquecer esse fator. E, portanto, muita da atividade é desenvolvida em meio parte do ano. Outra meia parte é, enfim, uma gestão. No meu caso e da Maria José, é uma gestão, se calhar, grande. Outra parte é no interior, nos estoques e na gestão do estoque. Ainda há pouco partilhava com a Maria José que tinha o meu estoque do ano passado. Por questões logísticas ainda não consegui enviar tudo, parte já foi, mas lá está, é esta parte. Nós estamos a começar a preparar a época da produção, mas depois há atrás, mas a grande parte do trabalho é sazonal. Mas sim, mas é um trabalho gratificante. E se não fossem os apoios que existem, o número de projetos seria equivalente? Não, obviamente que não. Eu acho que já há uma altura nós falamos sobre isto. Aqui é importante que se diga que o incentivo que se dá, primeiro, é uma rampa de lançamento, é uma boa rampa de lançamento. Não existe isso em todos os setores, mas nós acabamos por pagar de uma outra forma, quanto mais não seja impostos. Primeiro ponto. Porque acho que há aqui uma ideia errada de que o agricultor absorve subsídios e vive de subsídios, o que não é
exclusivamente, não é tão bem assim. Portanto, Esta é uma ideia feita e que é uma ideia reflete feita. uma realidade que chegou a sim, existir há algum há tempo. uns anos, hoje todos os projetos têm que cumprir um plano financeiro, mal ou bem eles têm que cumprir, e depois, portanto, há de facto depois o reflexo, e tem que ser, o retorno tem que vir via, nem que seja via impostos. Existe retorno, eu até acho que pesando a balança, ela por ela entre o Estado e o incentivo que dá ao agricultor. Agora, e já agora há pouco estava essa questão dos 5 anos, e quando estava a abordar essa questão com o Miguel, os projetos, no meu caso, eu diria que este ano vou entrar em velocidade de cruzeiro. Até agora eu paguei o projeto. Pronto, falta estabelecer aqui obviamente algumas contas finais, mas está mais ou menos de acordo com o que estava planeado e que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura. Portanto, entrar na velocidade do cruzeiro significa manter o projeto. Manter o projeto, que é esse o meu incentivo. Não para já manter, potencialmente crescer, sim, na minha área, há ali um potencial, sim, porque eu também noto que pelo menos há 2 anos, 3 anos esta parte, tenho notado alguma procura no lado da agricultura, nas ervas aromáticas, que é o meu caso, no lado biológico. Eu acho que é também o próprio mercado a ajustar, ou seja, até aqui, quando nós iniciamos, havia uma grande disparidade de produtores e de potenciais compradores. Hoje acho que o mercado está a funilar e está a ser mais organizado. Esta é a minha realidade para as ervas aromáticas, não sei se o do Miguel é assim. Também, no nosso caso, foi um projeto que num espaço de 10 anos, nem tanto, passamos de 2 produtores ou 3 produtores nacionais para 90. Portanto, houve aqui uma disparidade. Isso também às vezes é um erro, as pessoas começam a ver sucesso e vai-se tudo na onda. Isso acontece em todos os lados. Na Amora ainda não tanto, mas no Mirtilo, que é a outra cultura onde eu também estou, foi uma coisa enorme. De repente, é quase uma moda, toda a gente é uma não, moda. isso é mais uma venda de ilusões. É uma venda de ilusões, É uma venda não é? de ilusões. Aliás, É muito, Miguel. É uma venda de ilusões. venderam-se muitas ilusões. Venderam-se de facto muitas ilusões. Chamando um bocadinho a atenção o facto de ser trabalhos complementares, eu, como no meu caso tenho uma área bem maior que o António, é completamente impossível. Essa Aliás, ideia... a Maria José faz um projeto para viver dele, digamos. Exatamente, porque essa ideia de ter projetos a part-time foi vender também um bocado essa ideia, porque isso não é possível. De momento eu trabalho diariamente, temos uma funcionária a meio tempo, a tempo sazonal, porque eu sou a tempo inteiro, porque não me dedico só além da produção mesmo em campo. Nós também dedicamos ao embalamento das plantas, temos recentemente uma marca, também temos produção de viveiro, fazemos a criação de vasos e vendemos plantas em fresco, o que isto me preenche o ano todo e não me dá para estar a tentar complementar com outra profissão do exterior. impossível. É impossível, completamente impossível. Aliás, a prova, eu acho que do caso da Maria José envolve exatamente aquilo que eu dizia há pouco, que era é uma empresa autêntica a funcionar, tem uma marca, tem Sim. um marketing associado, tem uma série de coisas. Eu sou um produtor que produzo, portanto elas nascem, eu corto, seco, embalo, ok? Eu só tenho o trabalho de embalamento e depois escoo. Portanto, a minha margem é apenas e só na venda para um broker que depois vai ganhar a grande parte da margem, mas isso é escolha minha, opção minha, para 1.600 metros quadrados, que não é comparável com os 12.000 ou com os teus. Vamos descodificar, o broker é o armazenista. É o armazenista, é o intermediário do mercado. Estamos a falar para todos. Claro que sim. Agora, nesse ponto é impossível ter uma atividade paralela. Isso é a escolha, a opção de cada um. Sim. Certo? Mas o que ela, creio que a Maria José está a querer dizer, é que a muita gente, não a toda a gente, mas a muita gente, foi vendida Sim. a ideia de que podia fazer-se um projeto com uma rentabilidade de sustentar uma família sem a obrigatoriedade do trabalho equivalente. E é isso que a Maria José estava a querer dizer, parece-me a mim,
que é impossível. Claro que é. Isso é impossível. Sim. É Também me impossível. parece. É impossível viver da agricultura hoje? Não é Projetos? impossível viver da agricultura, porque eu trabalho É uma questão de dimensão. a nível do ano todo e temos uma funcionária entre 6 a 8 meses a trabalhar connosco. E trabalha esses 6 a 8 meses o tempo inteiro. Por isso dá para me sustentar a mim mais uma funcionária. Por isso não é... Pode-se viver da agricultura. Mas depende da dimensão da propriedade. Depende da dimensão e da dedicação, que são duas coisas, dois Importante. fatores E há aqui imprescindíveis. claro, e há aqui uma componente também importante, do meu ponto de vista, que é, nós não temos dimensão, e o Miguel já deu um bom exemplo disso. Eu não produzo com dimensão, a Maria José também não produz com dimensão. Não. Se formos a comparar com outras E é outras fácil dimensões. encontrar terrenos quando A questão não é, exatamente, acho que há muitas vezes aqui o engano de que achamos que um campo grande é produtivo porque é grande. Mas isso não tem nada a ver. Grande Pequeno quer- pode ser... Grande quer dizer grande mais nada. Grande, mais nada. Primeiro. Portanto, o que eu acho, e no meu caso, eu em 1600 metros quadrados produzo uma tonelada e 200 quilos em seco. Ok? E essas são as contas que eu faço. Repare, eu podia ter muito mais que 1.000, e tenho muito mais de 1600, só não tenho tempo para mais. Agora, para a nossa dimensão, é interessante. Eu dou um exemplo muito fácil, que é, nos 1600 metros quadrados, produzo uma erva com uma determinada qualidade, ok? Que depois é comprada e 90% da minha produção vai para a França. O francês pega naquilo, transforma, quando é o caso, e vende a outros mercados. Mas o francês compra em Portugal, não é? Mas, na mesma erva, é produzida em quantidades incomparavelmente superiores na Índia, que é onde ela é originária. Agora, se nós estivermos a falar no peso da qualidade, aí é diferente. A minha qualidade garante mais ao francês a qualidade aqui nos meus 1600 metros quadrados do que a quantidade do outro lado do mundo, não é? Na Índia. Vocês têm as duas coisas que... O António Gonçalves e a Maria José. Sim, que é, mais uma vez, do que a Maria José estava a dizer com alguma razão. A ideia que foi vendida é que dava para ter o que ela tem, a dimensão que ela tem, a produção que ela tem, A part-time. a fazer como ele. A ter uma profissão. A ter uma profissão. E fazer Não, daquilo não. um complemento. Sem pensar. Mas isso não dá. É isso que não dá. Isso não dá. Mas, vai ter de ser. mas eu pergunto, a percepção que vocês têm é a mesma que têm todos aqueles que se lançam no projeto, ou ainda há os que vão atrás da ilusão? Eu acho que agora já diminuiu muito as candidaturas. Nota-se uma quebra muito grande, porque, além do mais, o apoio do novo quadro comunitário, o PDR 2020, não é tão atraente como o PRODER. O que é que o faz menos atraente? É as verbas, as linhas de financiamento que eles E as atribuem obrigações? aos agricultores, as obrigações, é completamente diferente. Eu estou a fazer novamente, já é a terceira candidatura que fazemos, e o rigor é mais alto do que inicialmente quando eu comecei em 2012. Mas vocês também valorizam o rigor. Sim, sim. Só que há coisas que são picuinhas, que é só para passar tempo, que aquilo não serve para nada. Por assim dizer. Para poder dizer não. Exatamente. É para Nem escolher tanto. mesmo quem quer ser para a agricultura. É alguma também em preparação de quem Sim. analisa. Sim. Um caso, eu tenho os dois. Eu tenho dois projetos, um de cada quadro comunitário. Um do PRODER e outro já do PRODER 2020. Indo hoje lá com as pessoas, gente muito conhecedora do negócio dos frutos pequenos, eu estava a explicar. No meu projeto tinha pedido para um sistema de pesagem com 2 balanças. Foi recusado e eu reclamei e fui falar com o técnico Responsável de acompanhamento. e que me disse claramente que uma balança chegava para o meu projeto. E o ano passado, que ainda não estava em tempo de cruzeiro, trabalhei com 4 balanças e não me chegou. Mas isto não é exigência a mais, pergunto. Não é excesso. Pode haver, de facto, problemas numa balança. Não.
deu-me muitas. Eu usei 4 porque era preciso usar 4. Não é Com muito. exigência. Não é muito. O problema é que os técnicos tenho que de usar avaliam não têm 4.000 cobetes. conhecimento do que a gente faz no Vocês- campo e depois cortam. Vocês, por Como é que se exemplo, pesa 4.000 coisas, 4.000 cobetes, acertar o peso de 4.000 cobetes, que é uma produção de um dia, pois. com uma balança? Claro. Isso em Isso necessita 10 segundos para naturalmente. cada uma, não, Não chega. não é fisicamente Miguel, possível. não chega. Para o dia de Em trabalho. preparação, e isto tem que ser dito, em preparação dos técnicos é muito elevado. Dos técnicos que acompanham e que por avaliam. parte dos Eu tive serviços- vários. mas por parte dos serviços por parte, oficiais, sim, por parte dos serviços do de Ministério da alguns Agricultura, de quem vem nos visitar e de quem faz os projetos. E eu estou perfeitamente à vontade para falar com isto. O meu projeto terminou com sucesso. Passaram 5 anos, a minha obrigatoriedade, eu vou continuar, e a minha obrigatoriedade neste caso para com o Ministério é 0, está tudo concluído. Mas eu tive 2 exemplos muito básicos. O primeiro foi na candidatura. Na candidatura eu tinha um trator e o engenheiro começou quando estava a avaliar, começou por me ligar e perguntou-me se eu não queria um burro antes. E eu perguntei-lhe, não estou a perceber. E ele disse, você vai precisar não precisa de um trator, precisa de um burro para lhe puxar uma carroça. E eu chamo-lhe o que quiser. Porque lá está, eu não conseguia perceber a utilidade de um trator, se fosse ele pequeno ou grande. No caso até era um trator pequeno. Porque eu achava que as aromáticas é leve, é uma coisa leve, e portanto nós podemos levar do campo para o armazém às costas. Primeiro ponto. Como Não me antigamente se aprovaram. traziam os fardos de palha, não é? Sim. Portanto, isto nota logo, eu preferia que ele me dissesse, olha, não há verba para um trator, do que ter este tipo de discurso, mas pronto. O último foi no caso da avaliação. E no caso da avaliação ainda foi mais caricato. Porque foi-me admitido pela própria gestora do projeto que os técnicos que vieram ver o meu projeto nunca tinham visto ervas aromáticas. Um projeto de ervas aromáticas. Tinham visto um. E eu, ok. Tudo bem, compreende-se, porque os nossos projetos em norte do país, o grosso não tinha nada a ver com ervas aromáticas, tudo bem, ok. O grosso era vacas e criação de animais, pronto. Mas nesse mesmo relatório há um pormenor que é visível em preparação, que é, no relatório que eles mostram, havia um campo, isto estamos a falar, a visita foi no inverno, em fevereiro, num dia, por sinal, chuvoso e frio. As ervas aromáticas, para quem não saiba, as ervas aromáticas hibernam. No caso, quem olhar à mão, à primeira vista, podem até desaparecer. Era engraçado que algumas das ervas, até uma das técnicas que nós usamos é a tela. Portanto, nós temos a tela no campo e temos determinados sítios com determinado espaçamento, e portanto elas nascem por ali. Havia algumas, por causa da hortelã caricato, literalmente escondia-se debaixo da tela. Desaparecem. E se nós levantássemos a tela, víamos as raízes. O relatório do técnico dizia que as ervas que tinham desaparecido. Ou seja, eu próprio pergunto, mas é normal, estamos no inverno, em pleno inverno, não tinha ervas. Claro que não tinha ervas, elas tinham desaparecido, elas invernam. Portanto, a própria técnica se deu a rir depois, a gestora, porque uma coisa é o técnico que veio e outra era a gestora do projeto. A gestora do projeto, na altura, depois, dentro desse contexto, contou-me, não, mas olha, foi a primeira ou a segunda vez que viram e tal, não estavam habituados, mas lá está. São este tipo de impreparação, repare, com que nós temos que lidar. Traz que trazem dificuldades adicionais. Sim, Mas mas seja justificação. O que a Maria José estava a tentar ilustrar também relativamente às novas regras do PDR. Sim, é muito mais complicado, não tem nada a ver. Isso nós sempre falamos aqui, e temos aproximadamente 10 minutos para concluir esta conversa. Pensar na organização dos produtores. Isso é uma coisa que se fala, mas nunca vai ir avante. Por que razão? É Porque muito continuamos simples. com a mentalidade de cada um quer o seu bocadinho, cada um Não está é muito questão ligado de- ao seu de bocadinho. cada um ter o que é seu uma das bocadinho. coisas que dizem que é característico dos proprietários destas zonas de minifúndio, como nós lhe chamamos, de pequena propriedade. Não é essa a questão, é, por exemplo, nós primeiro somos uma minoria de produtores. Por exemplo, o Miguel acho que é o único aqui em Vieira, de produtores de De amoras sim, e sim. mirtilos, pelo menos de amoras é o Mirtilos único. mirtilos Como é que nós, por exemplo, vamos conseguir partilhar equipamentos? Por exemplo, eu tenho
a mesma espécie que o António, que é a erva príncipe, e eu chego a fazer entre 12 a 18 cortes anualmente. E isso significa que eu vou estar sempre a precisar da minha máquina de corte, do meu equipamento do secador. Como é que eu vou conseguir agilar com ele, agisilar, para secarmos ou para emprestar? E depois é a distância, por exemplo, nós cortamos as plantas, elas começam a oxidar. Ou vão logo para o processo de hidratação, para o secador, ou então vão estar a estragar. E isto, a distância, a logística da coisa. já não dá. E não é questão de não sermos organizados, é questão de que não faz sentido. Portanto, aquilo que costuma dizer-se que a agricultura é um parente pobre da economia, mantém-se como tal? Não, isso é completamente falso. A gente, se for ao Alentejo, vê que as pessoas mais ricas vivem da agricultura. Não é nada disso. É uma questão de dimensão da propriedade? Não, é uma questão de dimensão, mas também é uma questão de saber expandir as coisas. Nós, neste momento, estamos com a marca própria e eu noto que a rentabilidade financeira é muito diferente. É a tal questão como o António está a dizer. A gente vender a um broker é um preço. E sermos nós a vender e a preparar as nossas plantas... certo, não é? Sim, mas eu neste momento vou ser eu a transformar a minha produção e a vendê-la ao consumidor final. Significa que sou eu que produzo, sou eu que vendo ao consumidor final e o lucro e a despesa é toda para mim. A margem é toda minha. A questão da organização, Miguel? A organização faz sentido. Não será possível em todos os casos, será possível em alguns. Tem havido tentativas, naturalmente, até pela proximidade de idade entre vocês, pelo conhecimento, são terras pequenas onde toda a gente se conhece, vocês naturalmente conversam, são coisas que têm em comum. Mas pode não ser o produto. No meu caso, sou em Amoras do único, daqui de Vieira. Mirtilos há pelo menos mais 3 que eu conheço. Um deles foi convidado, mas não pôde estar. Afonso, o Gil. Exatamente. E uma menina, creio, Cristina, em Vilarchão. Era 2 irmãs, uma delas, que está agora, que são os 4 produtores de mirtilo. Os 4 não temos, creio que, capacidade para fazer uma organização. Capacidade um volume de produção para fazer uma organização por todas. Até porque legalmente eram precisos 5. Mas de qualquer modo, aos produtores de amora, de mirtilo, de ervas aromáticas, etc. É possível que ainda venha a integrar alguma. Já tentaram aproximar-se, por exemplo, da cooperativa agrícola e ali haver um espaço onde vocês pudessem ter não só apoio técnico como logístico? Não. Não. Não é. Mas porquê? Porque não, deixa-me ver. Nós trabalhamos também com a cooperativa. Eu sou cliente da cooperativa, compro adubos na cooperativa. Pois não é sem causa. Pergunto eu, há, digamos, o famoso conflito de gerações também aqui? Eu não posso dizer que o João Paulo andou comigo na escola. Não posso dizer que há conflito. Comigo não andou. Muito bom. Portanto, podia haver outro tipo qualquer de conflito, mas não é o único. Não é o único. Sim, e nem é um decisor. E nem é um decisor. Sois da mesma idade. Zé Luís, eu acho que, se me permitem, eu acho que a organização, obviamente, que faz sentido. Quanto mais não seja na parte comercial, não se calhar na parte de exploração, na operação na parte operacional. Eu dou o meu exemplo. Passados 5 anos, creio que ganhei alguma experiência, caí algumas vezes, voltei a levantar-me, portanto me levantei, que acredito, continuo a acreditar exatamente com o mesmo afinco que acreditei quando meti no projeto. Sempre, obviamente, dentro das nossas limitações, porque a agricultura não é um parente pobre. A agricultura tem umas particularidades que mais nenhuma área tem. Pronto. Mas o meu exemplo é tão simples quanto isto, em termos de organizacionais, ou organizacional. Eu exporto 90% da minha produção. O nosso para a França, para o mercado francês, a empresa francesa que nos compra, só para nós termos a noção, ela comprava a cerca de 90 produtores nacionais, o que tornou logisticamente a coisa completamente impossível. Não conseguia conciliar com todos. E que para isso fez uma coisa muito básica, que foi, mas foram eles que nos obrigaram a organizar.
selecionaram X produtores a norte e X produtores a sul. Eu fui um dos felizes contemplados. A seleção foi feita com base na qualidade, na procura das plantas, na qualidade das plantas, e selecionaram, então, fizeram essa seleção. Reuniram connosco e disseram: vocês são os nossos fornecedores para estas produções. Eu, no meu caso, na minha erva, e os outros nas ervas deles. E o que é que acontece? Em vez de terem que lidar com 90, estão a lidar com, salvo erro, 20 ou 25, ok? A nível nacional. Isso faz com que, em termos logísticos, o caminhão, bem combinado, vá passar por determinadas zonas e recolha e leve. No meu caso, como eu sou o único produtor que faz essa venda para a França, eu levo as minhas ervas a uma colega minha em Celurico de Basto. Ali ela juntou mais o colega de Vila Real, conseguiu ficar ali, ficar nessa zona, e portanto vendemos, e portanto o caminhão quando passa, vai passar na nossa cueca e recolhe a de 3 produtores. Portanto, é tal economia de escala. Agora, isto é um exemplo do que nós podemos fazer, não a nível organizacional, mas porque a Maria José disse bem, não a de nível mais equipamentos. Este tipo de produtos que são novos, tanto É as isso. ervas aromáticas É como isso. os Sim, vermelhos, é um novo Claro. conceito. nesta área são novos, e a gente está a aprender. Claro. Eu estou a aprender, nós estamos todos Todos a a aprender. aprender. Sim, todos a O mercado em si está a aprender. E a gente primeiro aprende a andar sozinho e depois pode tentar fazer outras coisas, mas primeiro tem que aprender a andar sozinho. Essas organizações surgirão se tiverem de surgir. A organização vai surgir se tiver de surgir. A gente pode ter de fazer aqui ou juntar-se a organizações fora. Mas a realidade Há é de que ser, é necessário. Vocês consideram que sim? Pode ser. Parece que é. Mas Deixa-me a gente dizer, aprende. um dos Vamos convidados que nós aprender. tínhamos aqui por compromissos só pôde aparecer aqui nestes Minutos de Finanças é o Dr. António Afonso, que é vereador e também ele próprio produtor. Estivemos aqui a conversar à volta deste segundo encontro e das conversas habituais, à volta das potencialidades que o Conselho pode ter nisto, também daquilo que é, digamos, a atitude e as opções que toma cada um. Naturalmente o município poderá ser um facilitador. Estávamos a acabar a conversa exatamente com a necessidade de organização destes produtores. O município é apenas um facilitador e, como veio a esta hora e só pôde chegar a esta hora, pode fechar. Terá assistido a este segundo encontro dos produtores da Mona. Que conclusões tira e em 2 minutos? Muito boa tarde a todos, muito bom dia a todos. Não estive presente na abertura, gostava de estar, mas hoje o tempo também estava bom. Portanto, fiz a abertura e, portanto, também não é a minha área, portanto, a área da Amora, portanto, nós aqui em Vieira de Mas é do mirtilo que se falou aqui. Pronto, Também se entretém com mirtilo. Sim, na parte do mirtilo, portanto, também tenho exploração, mas eu na altura, na abertura portanto, do segundo encontro dos produtores da Amora, fiz questão de referir isso, quer dizer, nós em termos de Câmara Municipal apoiamos no que podemos os jovens agricultores. Claro que há setores que são mais beneficiados, e é verdade. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, o grande número que é os produtores de suínos e de bovinos. animal. Exatamente, assim como o ovino e o caprino. Portanto, nós a esses estamos a ajudar, os outros também. Só que quem já está instalado tem essa nuance. É quem já está instalado, no caso dos frutos, pronto, não temos um apoio. Temos também, eu fiz referência a isso, quem tem que fazer, por exemplo, fazer os tratamentos fitossanitários, etc., portanto, às explorações que tem. Só uma questão, é gerador de emprego e é uma questão de sempre. É gerador de emprego e de fixação. Facilita a fixação? Acho que sim, mas também fiz. Quer dizer, dos 3 que nós vemos isso. aqui, naturalmente que tem o António Gonçalves, é quadro numa empresa no Porto, com sede no Porto. O Miguel Vilela tem aqui a sua sede e também a sua empresa. São atividades complementares. A Maria José tem uma dedicação exclusiva.
mas são poucos. É verdade que inicialmente, e nós temos aqui a passar os 100 jovens produtores aqui em Vieira de Minho, inicialmente as pessoas dedicaram-se ou enveredaram por este setor, precisamente porque tinham nas suas famílias, tinham espaço, tinham terreno para o fazer, e apresentaram os seus projetos. Também era uma oportunidade que tinham para criar emprego, porque era numa altura em que o desemprego rondava os 16%, 17%. Não é? Portanto, as pessoas acabaram por, na altura, criar o seu próprio emprego. O meu caso não fui eu, mas um sobrinho meu, portanto, que arrancou com o projeto, e, portanto, aconteceu isso. Hoje as pessoas, dentro das suas profissões, porque geralmente, e é verdade, neste setor dos jovens agricultores, às vezes são pessoas que não estavam ligadas à agricultura, mas são pessoas qualificadas. Portanto, são pessoas que entendem muito bem o que é, etc. Só que, entretanto, tiveram oportunidade e muitos, e assiste-se já a um ou outro abandono por parte destas pessoas. Mas foi geradora de emprego, claro, em Vieira de Minho, como em todo lado. Nós temos dois funcionários a também ter, o meu irmão e o meu primo, a tempo inteiro. Que se dedicam. É uma conversa para continuar numa outra oportunidade. Eu agradeço hoje a presença do Miguel Vilela, do António Gonçalves, da Maria José Cardoso e também, mesmo que tenha sido a fechar, do Daniel Afonso. Falamos da agricultura, de uma das suas vertentes em particular, que é a criação de frutos vermelhos, como se chamam, também de ervas aromáticas. Onde quer que tenha estado a ouvir-nos, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Lave FM. A rádio do Concelho de Vieira de Minho.